E como os irmãos estavam estudando esse livro de Jonas, aí vamos dar continuidade. São apenas 4 capítulos. Hoje a gente vai capítulo 3. E semana que vem, querendo Deus, nós vamos para o capítulo de número 4. Vamos orar, a gente lê o texto da palavra de Deus. Senhor, obrigado, ó Deus, porque nós temos saúde e nós podemos vir a esse lugar para aprender mais a Tua palavra. Deus, é tão bom estar juntos como o Teu povo, como igreja, ó Pai, uns com os outros. Nesse momento de reconstrução, de recomeço, nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção. Nos fortalece, ó Deus, dá graça, ó Deus, nos dá a Tua bênção, ó Pai. Nós que estamos aqui pedimos que o Senhor venha com Tua misericórdia, ó Pai, abençoando o nosso culto, ó Deus, que Te prestamos, e prepara nosso coração agora para ouvir e entender a Tua palavra. Aplica a Tua palavra no nosso coração, para nós vivemos de uma forma que Te agrade. No nome de Jesus, amém. Sentados, irmãos, como estão, vamos abrir a Bíblia em Jonas 3. Como os irmãos já estão com ela aí aberta, são 10 versículos apenas esse capítulo. Nesse capítulo, irmãos, nós vamos ver Deus, o Deus que é justo e misericordioso, que dá outra chance. Sabe, irmãos? Deus deu outra chance ao profeta, não só ao profeta Jonas, mas àquele povo de Nínive. Olha o que é que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava cerca de 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou-se do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos maus. Então Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. O livro de Jonas, queridos, é um livro maravilhoso. Jonas é o único profeta de Deus enviado a pregar a mensagem única e exclusivamente para uma nação que não é do povo de Deus. Foi Jonas. O ministério de Jonas não foi dentro de Israel, não foi dentro de Judá. Foi fora, foi em outro país. Foi para essa cidade de Nínive, que era lá do reino da Assíria. A Assíria era um dos grandes inimigos de Israel, do povo de Deus. Esse livro é uma mensagem que Deus manda, uma mensagem que Deus manda falar para aquele povo que, devido ao seu mal, da sua forma de proceder, da sua forma de agir, Deus ia executar juízo contra aquele povo. E a mensagem de Jonas era essa, para falar que aquele povo ia ser destruído, que Deus ia vir derramar juízo sobre ele. Mas Jonas não quis anunciar essa mensagem. Os irmãos já têm visto aqui, ao decorrer dos domingos, como Jonas fugiu dessa mensagem. Agora, de anunciar essa mensagem. Agora, o livro todo de Jonas, irmãos, é revestido de milagres de Deus. Você vê a tempestade acontecendo por causa de Jonas, quando ele foge. A tempestade acalmando por causa de Jonas, quando ele é jogado ao mar. Quando ele já está se afundando,
Deus salva ele com um grande peixe. Dentro do peixe, Deus preserva a vida dele. Mas não só isso, ainda faz o peixe cuspir Jonas em plena saúde, com plena vida. É cheio de milagre. Deus faz nascer uma planta de uma forma extraordinária, depois de uma forma extraordinária também Deus faz secar essa mesma planta. Nós vemos a mão de Deus. Nós vemos uma mensagem para o profeta Jonas para ir anunciar. Os irmãos já viram nos 2 primeiros capítulos, e aí eu estou recapitulando para refrescar a memória, lembrar. Deus manda Jonas ir até os ninivitas para falar da palavra dele, que Deus ia derramar juízo sobre os ninivitas. Só que ele não vai, ele foge. Deus manda ele ir para Nínive, e ele pega um caminho oposto. Vai para Tarsis. E nessa viagem que ele faz, no barco, uma tempestade se apresenta, que foi Deus que mandou, e depois, entre todos aqueles que estavam naquele barco, na tripulação, lançarem sorte, lançarem algum tipo de sorteio entre eles, cai para Jonas, de forma que eles entendem que o problema era Jonas. E Jonas mesmo diz: jogue-me ao mar, porque isso vai cessar. Os homens pedem perdão a Deus, porque não queriam ser acusados de matar aquele homem, e quando jogam ao mar, a calmaria chega. Jonas queria fugir de todo jeito da vontade de Deus, fugir da presença de Deus. Jonas estava querendo fugir de pregar para um povo que poderia se arrepender dos seus pecados, do seu mal, e Deus não punir aquele povo. Esse povo a quem Deus mandou Jonas ir era um povo muito mau. Imagine chegar numa cidade, imagine chegasse aqui, dentro do prédio da nossa congregação, e tivesse crânios espalhados por todo lugar. Pensa na recepção. Os ninivitas, os assírios, de uma maneira geral, eles eram reconhecidos pela crueldade. Lembra da passagem que a gente fala muito sobre Senaqueribe e Ezequias? Quando Deus fala que vai colocar um anzol no nariz, era a prática dos assírios para com os seus escravos. Eles empalavam as suas vítimas, eles faziam uma estaca, atravessar o corpo da vítima e deixava pendurado. Ele cortava as mãos dos seus presos, das suas vítimas. Ele cortava as orelhas, arrancava os olhos e jogava no montão para morrer. Eles eram maus, muito maus. E Jonas não queria levar essa mensagem para ele. Talvez Jonas pensasse o seguinte: se eu levar a mensagem, eles vão se arrepender e Deus não vai castigá-los. Se eu não levar a mensagem, eles não vão ter conhecimento e Deus vai punir eles, então vai ser um inimigo a menos para Israel. O fato é que ele desobedece a Deus e ele vai para o lado oposto. Era como se Deus mandasse você ir para João Pessoa e você pegasse a BR para ir para Patos. Totalmente distante. Só que aí Deus manda aquele peixe depois que Jonas é lançado ao mar, e lá naquele peixe, ou nas profundezas do mar, Jonas começa a pensar em si, aquilo que Deus fez e como Deus salvou Jonas. E agora, entramos no capítulo 3. Jonas agora vai obedecer à voz de Deus. Olha o que é que diz o capítulo de número 3. Começa com essa parte aqui, mostrando que esse Deus justo, misericordioso, manda uma mensagem para aquele povo pecador e dá a segunda chance para aquele profeta fujão. Olha o que é que diz o versículo número 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Não foi a primeira vez que Deus tinha mandado ir. É a segunda vez. Deus não rejeitou Jonas. Deus não abandonou Jonas. Deus dá uma segunda chance para Jonas. Qual é a mensagem? Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe dei. Irmãos, algo maravilhoso. Deus dá uma segunda chance a Jonas. Se fosse você daria? Se fosse eu, será que daria? Para aquele homem tão desobediente, um homem que não quer ouvir a voz de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, irmãos,
na sua graça, pega aquele Jonas pecador com coração duro, que é para ser um instrumento de Deus, e não descarta aquele homem. Não abandona aquele homem. Deus não abandona o seu povo. O povo que tem aliança com Ele. O povo que tem aliança com Deus pode até esquecer de Deus, mas Deus não esquece do seu povo. Deus diz que o povo de Israel, ele cometeu 2 males, 2 erros. Ele abandonou a fonte de águas que jorram, águas vivas, e buscou lugares onde não tinha água, ou em poços de águas rotas, ou de poços quebrados, cisternas quebradas. Além de abandonar Deus, procurou outras coisas que não eram do próprio Deus. Mas Deus não abandona o seu povo. Lembra daquela mensagem preciosa que Deus fala através do profeta Isaías? Mesmo que uma mãe venha esquecer do bebê que mama, que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de você. Eis que os teus muros estão continuamente diante de mim, o teu nome está cravado na palma da minha mão. Deus não esquece o seu povo, Deus não abandona o seu povo, irmãos. E a maior prova disso nós vemos na vida de Jonas, desse profeta fujão, desse profeta que não quer obedecer à voz de Deus. Mas Deus chama Jonas mais uma vez, Deus dá mais uma oportunidade a Jonas, e dá uma mensagem para transformar a vida do povo. Versículo 2: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus vai dar uma mensagem específica para aquele povo. Gente, Deus vai dar uma mensagem dura para aquele povo. Não é uma mensagem simples, não é uma mensagem fácil de absorver. Qual é a mensagem? Que Deus vai derramar juízo sobre aquele povo. Jonas diz o seguinte, a frase de Jonas, a pregação de Jonas: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa é a mensagem que Deus deu a Jonas para dar àquele povo. E é a palavra de Deus. A mensagem não seria fácil para pregar. Gente, imagine eu e você como missionário ali, indo àquela cidade, sabendo que essas pessoas, sabendo que esses moradores de lá colocam na sua fachada os crânios, decepa as mãos dos seus inimigos, arranca os olhos. Será que eu e você ia com vontade para esse lugar? Dizer que Deus é que vai destruir esse povo? Não é fácil na vida de Jonas, irmãos. Não foi fácil, não. Mas era a palavra de Deus que ele tinha que pregar. Era uma mensagem dura, mas era a vontade de Deus que ele pregasse essa mensagem. Noé também, a Bíblia chama ele de pregador também, um homem justo no meio de sua geração, levou a palavra, mostrou ao povo que iria acontecer algo que nunca tinha acontecido antes, ia chover. E todos aqueles que não estivessem na arca seriam o quê? Mortos, levados pela chuva. Era loucura também, ou não, irmãos? Nunca tinha chovido. E Deus chamou Noé para também pregar essa mensagem. Jeremias, enquanto os profetas diziam: olha, vai vir paz, vai vir prosperidade, vai dar tudo certo, Jeremias dizia: não, vai vir prisão, vai vir cativeiro, 70 anos no cativeiro. Jeremias foi jogado na cisterna, num poço, por causa dessa mensagem dura que Deus deu para ele pregar. Lembra de João Batista, quando ele aparece no cenário pregando o arrependimento? Qual é a mensagem de João Batista? Nós vemos lá no Evangelho de João, o apóstolo escrevendo sobre essa mensagem de João. A mensagem dele é: arrependam-se, eu sou a voz que clama no deserto. Ele vem dizendo, essa é a mensagem de João Batista. E João Batista vem com a mensagem dizendo que o cenário está montado e Deus vai jogar a palha no fogo. Deus vai trazer juízo para aqueles daquela geração. E a mensagem de João foi tão forte que as pessoas seguiam João e creram e disseram: o que nós faremos para escapar? João diz: produzam frutos de arrependimento.
Irmãos, e o Evangelho também tem uma mensagem de advertência. O Evangelho tem uma mensagem séria. Sabia que Jesus falou mais de inferno do que de céu, enquanto ele esteve aqui na terra? Porque o inferno é real. É a ira de Deus contra aqueles que abandonaram a Deus, que não receberam o presente de Deus, a graça de Deus que é dada em Cristo Jesus. É a mensagem dura do Evangelho. No capítulo 1 de Romanos, no versículo 17 e 18, Paulo diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo verá pela fé. Então, a mensagem do Evangelho está falando que revela a justiça de Deus, que é através de Cristo, e nós vamos viver pela fé. A fé em quem? Em Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Os nossos pecados foram perdoados. A justiça de Deus está revelada em Cristo. E qual é a má notícia? Paulo continua: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Irmãos, o Evangelho tem advertência dura, porque os homens não adoraram a Deus, não deram glória a Deus, não reconheceram Deus, pelo contrário, abandonaram a Deus, viveram as suas vidas como se fossem rei e dono do seu próprio destino, como se Deus não existisse. E nós sabemos que um dia todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Deus. Todos vão ter que prestar contas. Mas os nossos pecados já foram perdoados, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Para aqueles que não creem em Cristo, não receberam esse presente de Deus que está em Cristo, Ele vai ter que prestar conta de cada um dos seus pecados. E Deus estava cobrando de quem agora? Irá cobrar de quem? De Nínive, dos seus pecados. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. É interessante, irmãos, quando Deus quer derramar o seu juízo, e a gente vê isso na Bíblia, no Antigo Testamento, de forma bem clara, que Ele é muito compassivo, longânimo, paciente. Imagine se Deus derramasse sua ira por cada pecado que a gente fizesse. Por cada pecado que a humanidade fizesse. Então pecou, ele fulminava. Mas Ele é tão paciente, Ele é tão amoroso, que Ele determinou um dia em que há de julgar todos os pecados. Um dia, desse dia não passa. Enquanto esse dia não chega, enquanto houver vida, as pessoas têm a oportunidade de conhecer a Cristo, de confessar a Cristo, de se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo e receber a salvação que Ele dá a todos de graça. Deus fala para Abraão que ele vai possuir uma terra quando os pecados completarem daquela região e Deus derramar juízo. Aquela terra vai ser para a família de Abraão. Pouco tempo depois, antes disso acontecer naquela região, a gente vê um povo que, vamos dizer assim, a cota de pecado dele já chegou ao máximo, que foi quem? Sodoma e Gomorra. Que Deus vai e derrama juízo sobre aquela região, sobre aquela cidade. Agora, Deus vai derramar juízo sobre quem? Sobre Nínive. A mensagem é dura, mas é uma palavra de Deus. E Deus está dando uma segunda chance, tanto para Jonas, quanto para os ouvintes daquela mensagem. Então nós já vimos a pessoa de Jonas, que ele recebe a mensagem, e depois de passar aqueles 3 dias, lá no ventre da terra, lá no ventre do peixe, lá no abismo, nas profundezas do mar, ele agora está com o coração quebrantado e vai pregar essa mensagem. Se esse Deus justo fala sobre essa mensagem dura, mas dá a segunda chance, agora nós vemos entrando em cena aqui em Jonas. Ele, arrependido, Jonas sai para fazer o seu ministério, fazer a sua obra. Olha o que é que diz o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Sendo necessários 3 dias para percorrê-la, Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 45 dias, ou melhor, daqui a 40 dias, Nínive será destruída.
Jonas obedeceu. Jonas se arrependeu do erro. E dá para entender aqui que aquele grande peixe ejetou, expurgou, vomitou Jonas ali naquela região onde ele pegou o navio, lá em Jope. E ele tem que ir para Nínive, em torno de 800 quilômetros. Era uma jornada, gente. Não foi daqui para ali que ele teve que ir, não. E às vezes fazia isso em um mês, essa jornada, caminhando. Ele teve que percorrer esses 800 quilômetros até a cidade de Nínive. E agora esse profeta que se arrependeu, que despertou para a ordem do Senhor, ele vai em obediência à voz do Senhor. E ele vai com uma certa urgência. Ele percebeu que teve uma segunda chance. Ele viu tudo aquilo que sofreu. E agora vai pregar essa mensagem, irmãos. Uma mensagem urgente. Qual é a mensagem? Daqui a 40 dias, Deus vai destruir Nínive. Nínive será destruída. Sabe o que é legal, irmãos, nós vemos? Deus usando misericórdia com Jonas, dando a segunda chance, coisa que Moisés não teve. Nem todos tiveram a segunda chance. E se a gente fosse botar numa balança, dentro dos nossos critérios, a gente diria que Moisés foi um homem mais obediente a Deus do que Jonas. A gente vê cada proeza que Deus fez através de Moisés. Não foi, irmãos? Um homem que Deus levantou ele, passou 40 anos no deserto, volta para... Deus já preservou ele quando ele era bebê. Ele vai para o deserto, volta agora para Deus usar ele como líder para libertar o povo de Israel. Vê aqueles milagres e maravilhas, as 10 pragas. No meio do caminho, antes de chegar no Mar Vermelho, vê coluna de fogo, vê Deus se colocando entre o povo de Israel e o povo do Egito, vê Deus abrindo o Mar Vermelho, vê Deus guiando o povo pelo Mar Vermelho, não só abrindo, vê Deus fechando o Mar Vermelho sobre os egípcios, vê Deus trazendo pão, Deus trazendo o pão do céu, né, o maná, Deus trazendo codornizes, Deus tirando água da pedra, da rocha, Deus cuidando do povo durante 40 anos. Mas nenhuma dessas oportunidades, Deus diz, quando o povo reclama que está com sede, fira a rocha, e Moisés vai e fere a rocha e sai água dela. No outro momento, quando o povo está precisando de água, mais uma vez, reclama contra Moisés, contra Deus, Deus diz, fala a rocha. Moisés vai, no seu momento de ira, fere a rocha novamente. Deus diz a Moisés, porque feriste a rocha, você não entrará na terra prometida. Se a gente fosse olhar nosso critério, nossos parâmetros, Moisés era muito mais merecedor de uma segunda chance do que Jonas. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor, no seu sábio conselho, não deu essa segunda chance a Moisés, mas deu a Jonas. Sabe, irmãos? Então a chance que Deus está nos dando, nós devemos segurá-la. Nem todos têm. Nem todos têm. E quantas pessoas, irmãos, não têm oportunidade? Está ouvindo o Evangelho, está vindo à igreja, tem saúde, passa por uma condição boa, e estão vivendo como se Deus não existisse. Pode perder essa chance grande. Deus deu a Jonas, não deu a Moisés. Jonas vai agora, ciente dessa chance, e vai percorrer aquela cidade, uma cidade grande. Irmãos, a gente vê aqui nesse capítulo de número 4, que vem falando sobre que tem lá 120 mil habitantes, mas que não sabe diferenciar a mão direita e a mão esquerda. Possivelmente ali está falando de crianças. A cidade podia girar em torno de 1 milhão de habitantes. É maior do que a nossa Campina Grande. E é esse povo que Deus envia Jonas para ir pregar. Jonas vai àquela cidade. Se era para fazer em 3 dias, porque quando vinha uma comitiva, tinha todo um protocolo para chegar perante as autoridades, se apresentar e poder ao público. E Jonas não. Jonas começa a caminhar pelos
lugares, pelas ruas, vielas, pelos becos, as praças, e pregar uma mensagem. Aquilo que ele poderia fazer de forma mais tranquila, ou cobrir a cidade todinha em 3 dias, ele vai de uma forma bem apressada, correndo e dizendo: daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Dá a entender, irmãos, que a mensagem de Jonas que ele está levando é que não há mais o que fazer. Parece que não tem outra possibilidade. E se nós orarmos, e se nós fizermos isso, parece que não tem. Parece que aquilo já está definido. E a mensagem é essa: daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Deus envia novamente o profeta obedece a Deus. Essa mensagem chega nos ouvintes. O que é que aquele povo faz? Qual é a resposta daquele povo à mensagem? Versículos 5 ao versículo 9. Olha qual foi a resposta dos ouvintes àquela mensagem divina. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a homem nenhum, ou animal, boi, ovelhas, qualquer coisa alguma, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de panos de saco, homens e animais, todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Lembra da violência deles? Lembra da maldade deles, que eles eram muito maus? Essa mensagem foi lá dentro, penetrou o coração daqueles ninivitas. Agora, algumas coisas aconteceram antes disso, de Jonas pregar. Alguns estudiosos da Bíblia, irmãos, falam que alguns fatores aconteceram, que parece que isso fez com que aquele povo agora entendesse. Eles sofreram a invasão de um inimigo, que atacaram contra eles. Teve outra situação lá, e uma delas foi um eclipse, o escurecimento do sol. E isso eles já ficaram meio com presságios. Para a gente é normal, não é? Hoje em dia a gente vê um eclipse, a gente até se prepara para ver. Mas se for pegar em gerações antigas, não sabia o que era isso. Zona rural, gente, tinha gente que se escondia com medo, achando que o mundo ia se acabar. Imagina isso aqui, 700 anos antes de Cristo. Então, quando Jonas vem com essa mensagem, eles parece que entenderam todos esses fatores, tudo isso que aconteceu, e diz: nós não podemos pensar que isso é bobagem. Então eles entendem essa mensagem e chega até o rei. A Bíblia não diz que foi Jonas que foi até a autoridade máxima, o governador dessa cidade ou o rei dessa cidade, mas a mensagem chegou e eles entenderam que deveriam o quê? Entrar num processo de jejum e oração, se humilhando perante Deus e pedindo que Deus não derramasse a sua ira sobre aquele povo. Aquele povo que não tinha nada a ver com Deus, que não estava ligado a Deus, não tinha as promessas de Deus, não tinha aliança com Deus. Eles agora ouviram a mensagem, eles se convertem, eles se arrependem, eles creem em Deus. Toda a população, e até os governantes, irmãos. Pensa numa mensagem poderosa que transformou a vida daquele povo. Pense nessa mensagem, e a mensagem simples. Eu acredito que ninguém passou por esse púlpito para simplesmente dizer: Campina Grande vai ser destruída daqui a 40 dias. Era uma mensagem simples, que para a gente era loucura, mas foi uma mensagem que Jonas pregou àquele povo. Sabe o que isso mostra para nós, irmãos? O poder da palavra de Deus que transforma. Aquilo era a palavra de Deus, aquilo não era brincadeira. Aquilo não era para deixar o povo com medo.
Aqui era para fazer com que o povo se arrependesse dos seus pecados. E a palavra de Deus tem esse poder, irmãos. Quantas vezes nós estamos emburrados, com raiva, desesperançados, mas a palavra de Deus parece que é uma espada e vai lá dentro do nosso coração e nos quebranta, e nos curva, e nos humilha, ao ponto da gente pedir a graça a Deus e reconhecer que está errado. É a palavra de Deus que faz isso conosco. Agora só o Espírito Santo agindo em nós, irmãos, para fazer isso. É essa palavra de Deus, queridos, que vem nos transformando, que vem fazendo com que nós nos humilhemos, nos arrependamos dos nossos pecados. Conversão que nós vemos na Bíblia, ela é junta dois fatores: crer em Deus e se arrepender dos seus pecados. O crer em Deus é voltar-se para Deus, arrepender é dar as costas aos pecados, e o crer é se voltar para Deus. E foi o que aquele povo fez. Irmãos, em nenhum momento a Bíblia nos exige que nós nos santifiquemos a nós mesmos, como se a gente pudesse nos limpar totalmente, que nós consigamos a nossa salvação por nós mesmos, não. Que nós nos justifiquemos a nós mesmos, não. Mas a Bíblia nos chama a todos a se arrepender dos seus pecados. E foi o que aquele povo fez. Versículo 5 diz que eles creram em Deus e se arrependeram dos seus pecados. E mostra a humildade deles, irmãos. Olha o que é que diz o versículo de número 9. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Aqui não é a barganha, porque a gente faz isso, agora o resultado vai ser esse. Não. Eles estão implorando, suplicando, para ver se Deus muda a sua forma de agir para com eles. É um verdadeiro arrependimento, é dependência total de Deus, é esperando da graça de Deus. Eles foram tão, assim, de coração nesse arrependimento, dessa humilhação, nesse se prostrar diante de Deus, que nem animal poderia comer. Até os animais também, além de não comer, eles deveriam estar com aquelas vestimentas bem voltadas para essa humilhação. Panos de saco, cubram-se de panos de saco, homens e animais. Queridos, a Bíblia diz que para um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aquele povo não tinha aliança com Deus, mas se voltou para Deus. Deus é o dono de toda a terra, não é só de um povo, não. Ele ama todos os povos. Se não fosse assim, nós não tínhamos sido chamados por Ele. Aquele povo respondeu à mensagem divina como? Se arrependendo. E o que foi que Deus fez? Começa com Deus, né? Dando a segunda chance para o missionário lá, Jonas, e enviando ele de volta com a mensagem. Jonas indo, pregando, o povo se arrependendo, e agora termina em Deus. Qual foi a resposta de Deus? Nós cremos, irmãos, num Deus misericordioso. Ele é justo, mas Ele é cheio de misericórdia. Qual foi a resposta de Deus? Agiu com misericórdia e perdoou aquele povo. Olha o que é que diz o versículo de número 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Irmãos, a ideia aqui de Deus se arrependeu não é essa ideia que nós temos de arrependimento, de mudar de pensamento, não. É porque a promessa de Deus estava voltada ao quê? Aos pecados daquele povo que seria destruído. Caso eles abandonassem os seus pecados, Deus, com sua misericórdia e graça, não derramaria aquele juízo sobre eles. Não há ideia como nós, porque nós temos um Deus que não muda. Irmãos, se Deus se arrepende, se Deus muda, o que é que pode nos garantir que essas promessas de Deus são reais para a nossa vida? Se Deus mudar, quem é que nos garante que o que Deus falou no passado é a mesma coisa que Ele fala? Deus não muda. Por isso nós podemos confiar em tudo aquilo que Ele falou, que permanece.
Então essa ideia de se arrepender é de Deus não derramar o seu juízo, como tinha falado, ao invés disso, reter, derramando a sua misericórdia. Agora é interessante, queridos, que Jesus usou a ilustração desse povo que se arrependeu dos seus pecados. E ele se tornou um exemplo. Porque Deus olhou para aquele povo e usou de misericórdia. Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 38 a 41. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Jonas passou um dia pregando. Um dia. E aquela população que os estudiosos da Bíblia falam que talvez foi o maior avivamento ou salvação assim, no mesmo momento que aconteceu na história. Um dia só pregando. Jesus passou 3 anos pregando. O Filho de Deus. 3 anos pregando e aqueles homens não abriram o coração. Quantos anos nós temos ouvido a mensagem de Deus e às vezes a gente tem rejeitado? Aquele povo de Nínive ouviu um dia, e se quebrantou e se arrependeu. Serve de exemplo para nós também, irmãos. Nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito. Terminando esse estudo nessa noite, irmãos, o que é que nós podemos aplicar para a nossa vida? Primeiro, que Deus não desistiu de nenhum de nós. Talvez a gente tivesse desistido de Jonas. Deixar Jonas para lá. Deus não desistiu de nenhum de nós. E não vai desistir, irmãos. Ele nos ama. Como aquela ovelha que se desgarrou do rebanho. E o pastor deixou 99 e foi atrás de uma. Ele não desistiu de nós. A segunda aplicação que a gente vê, irmãos, é que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar vidas. Aquela mensagem transformou uma cidade. Essa mensagem que nós pregamos, essa mensagem que nós ouvimos, irmãos, todo domingo, toda quarta-feira, é poderosa para transformar vidas. Transformou a nossa vida. Salvou a nossa vida. Nos deu uma rica esperança. Hoje a gente pode dormir em paz, cheio de problema, saúde, financeiro, problema da família, mas sabendo que nós temos uma rica esperança que está com Deus. Quando nós fecharmos nossos olhos aqui, nós abriremos os olhos lá, na presença dEle. Essa mensagem poderosa é a palavra de Deus. E por fim, irmãos, somos chamados a responder com fé e com arrependimento à mensagem. Nós nos arrependemos, confiamos em Cristo, é verdade, mas dia após dia, irmãos, nós temos que estar cada vez mais nos arrependendo nas nossas práticas, nas nossas vidas e nos voltando mais para Deus, sabe? Nós precisamos viver assim para a glória de Deus. Um profeta rebelde, Jonas, trouxe aquela mensagem de juízo e a resposta deles foi o quê? Se arrepender. Agora imagine Jesus, o filho obediente, não é o desobediente igual a Jonas não, o filho obediente, que tem pregado para nós uma mensagem que há 2000 anos, direta do Pai. Você imagina se a gente não atentar para essa mensagem? O próprio Filho de Deus veio aqui e pregou essa mensagem de Deus. Imagina se nós não atentarmos para ela. O escritor aos Hebreus diz: como escaparemos se não atentarmos ou negligenciarmos tão grande salvação que a nós foi anunciada? Essa palavra que tem sido nos anunciada, irmãos, é para transformar a nossa vida, para nos santificar, cada vez mais estarmos parecidos com Cristo.
Que Deus nos abençoe, nos dê graça para vivermos assim, em constante arrependimento, voltando-se cada vez mais para Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar, encerrando a nossa reunião dessa noite.